Oi, gente, bom dia, como que vocês estão? Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. E vou dividir esse vídeo, né, em dois. Na primeira parte, que é hoje, a gente vai estar falando sobre os antecedentes da Segunda Guerra Mundial. No outro vídeo da próxima semana, a gente vai estar falando sobre as fases da Segunda Guerra Mundial, né, o durante a Segunda Guerra Mundial. Primeiramente, a Segunda Guerra Mundial ela vai ter uma duração ali de 6 anos e um dia, né? Vai iniciar no 1º de setembro de 1939 e vai terminar no dia 2 de setembro de 1945. A Segunda Guerra Mundial ela vai ser muito devastadora, vai ter ali um saldo de aproximadamente 70 milhões de pessoas mortas e só de judeus vai ter 6 mil judeus executados. Muitos historiadores, né, dividem a Segunda Guerra Mundial em três fases. Na primeira fase vai ser onde vai ter uma supremacia alemã e japonesa, né, onde eles vão estar conquistando diversos territórios. Na segunda fase é uma fase meio ali que de equilíbrio entre as duas forças. E na terceira fase é uma fase da derrota alemã, que é quando a gente começa a chegar no fim da Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto muito importante para vocês entenderem é que, assim como na Primeira Guerra Mundial, os países eles se dividiram em blocos, em tríplices, né? A Segunda Guerra Mundial, eles também vão estar se dividindo, né, em duas forças. De um lado vai estar os aliados, que é o Reino Unido, a França, a União Soviética e os Estados Unidos. De um outro lado vai estar o eixo, né, que é a parte fascista, a Alemanha, a Itália e o Japão. E aí vamos tentar entender quais são as causas, né, o que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Um ponto muito importante é a gente voltar lá na Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ela vai ser obrigada a assinar o Tratado de Versalhes, né? Ela perdeu a Primeira Guerra Mundial e esse Tratado de Versalhes estava simplesmente culpabilizando a Alemanha por causa da Primeira Guerra Mundial. Nesse Tratado de Versalhes tinha coisas como ordenou que a Alemanha abrisse mão dos seus armamentos, né? Ela estava proibida de produzir armamentos. O seu exército ele foi muito reduzido. A Alemanha também ela teve que ceder uma parte do seu território ali que estava anexado à Polônia. E um outro ponto também é que ela vai ter que pagar uma indenização milionária aos países vencedores, né? Então, para além de tudo isso, a Alemanha ela vai entrar numa crise ali política, econômica, social, né? E a Alemanha quebra. Né? Então as pessoas elas ficam completamente desacreditadas, né? Completamente tristes com a situação da Alemanha. E aí é nesse momento em que começa a crescer os regimes totalitários, né? Que no caso da Alemanha, o nazismo. O Hitler ele começa a ganhar uma ascensão e uma visibilidade muito grande nesse momento, né? Porque ele vai criar propostas para tentar reerguer a Alemanha. Então a população começa a apoiar a Alemanha, né? Porque a Alemanha estava completamente devastada. E é nesse momento, né, nesse regime nazista, nesse regime totalitário, que vai começar a se iniciar um revanchismo alemão. Os alemães vão criar esse sentimento de revanche, começar a criar esse sentimento de revanche. Um outro ponto também é que o Hitler, ele tinha uma ideia, né, de unificar todos os povos germânicos, né, todos os povos alemães, no que ele vai chamar de Grande Reich, certo? E é nesse intuito que ele vai começar a tentar conquistar alguns territórios, certo? Mas um outro ponto também muito importante é que quando acabou a Primeira Guerra Mundial, os países europeus eles fizeram uma política de apaziguamento, certo? Ninguém queria entrar numa outra guerra, então eles fizeram um acordo entre si, inclusive a Alemanha também fez esse acordo, que eles não iriam entrar em uma guerra. Só que o que acontece? É nesse momento que a Alemanha, né, nessa política de apaziguamento, que o Hitler ele vai começar a quebrar, né, a jogar fora o Tratado de Versalhes, né? Então, o Hitler, ele
ele se anexa à Áustria e à Tchecoslováquia em 1938, né? Ele tinha um interesse nesses dois territórios. A Áustria tinha povos germânicos, né, de descendências germânicas, e a Tchecoslováquia tinha um território que se chamava Sudetos, e ele tinha interesse nesses territórios. E aí, quando ele se anexa à Tchecoslováquia, aí a Inglaterra e a França, né, fazem um tratado de Munique, né, o que a gente também conhece como Conferência de Munique, em 1938, para dizer assim, Hitler, nós deixamos você anexar, né, conquistar, atacar esses dois territórios, mas você tem que parar por aí. O Hitler concorda, só que na verdade ele não para por aí. E aí ele tenta conquistar um outro território, né? Ele começa a colocar os olhos na Polônia. E aí os ingleses, eles tinham um acordo com a Polônia, se caso a Polônia fosse atacada, eles iriam defender a Polônia. E é assim que acontece. No 1º de setembro, Hitler, ele invade a Polônia, ele ataca a Polônia. E aí é onde se inicia a Segunda Guerra Mundial. Então, o estopim da Segunda Guerra Mundial vai ser a invasão do Hitler na Polônia, certo? No outro vídeo, a gente vai estar falando sobre as fases da Segunda Guerra Mundial, certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Esses pontos são fundamentais para vocês entenderem como que o Hitler ele consegue avançar dessa maneira, certo? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até mais!